Muito bem, vamos então agora meditarmos na palavra de Deus. Gênesis capítulo 38, verso 26. Muito bem, abra lá. Gênesis 38, verso 26. Um trecho e um texto belíssimo. A palavra do Senhor diz assim: reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos pensar na tua palavra, mais do que uma reflexão, mas que isso seja o início de uma transformação. Ajuda-nos nisso, age e alimenta-nos nessa noite e no dia de hoje é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O meu desejo é falar de Judá, um exemplo de alguém transformado por Deus. Judá, um exemplo de alguém transformado por Deus. Por incrível que pareça, saiu no jornal aqui de Brasília de 16 de março de 2004. Nossa, quase 16 anos atrás, né, mais ou menos, nós estamos em 2020, né? Um enigma, exatamente o estigma, de presos que receberam uma ligação daqui da Universidade de Brasília para serem restauradores de livros. Olha que interessante. Um desses presos, quando estava trabalhando na restauração de livros, disse assim: se um livro velho e inerte que não reage pode ser restaurado, eu também. Esse é o ponto. É disso que eu quero falar. Como saber que alguém teve o seu caráter transformado? Ou qual seria um dos meios para isso? No período histórico do Brasil colonial, a gente sabe de latifundiários, senhores que colocavam, na verdade, nos seus escravos máscaras, só que eram máscaras de ferro e não de pano, de tecido e nem de aquele plástico lá, esqueci o nome lá, garrafa PET, qualquer coisa do gênero. Eram de ferro, literalmente colocavam alguns furinhos que era para eles respirarem e beberem menos água e comerem menos. Eles eram colocados em umas cangas, literalmente eles não podiam nem se limpar, faziam suas necessidades ali. Nessas máscaras, a ideia era com o objetivo de que eles comessem menos, para no final das contas domesticá-los. Percebe que então o processo, isso só mudou, existe um monte de outras argumentações aqui, eu não vou gastar tempo com ela agora, mas é só para mostrar para vocês que há sempre uma tentativa cada vez mais elaborada, rebuscada, renovada, de elencar determinados instrumentos, quer sejam brutais ou não. Eu imagino que os instrumentos atuais, tem muitos deles ainda brutais, né? Mas não dá tempo de eu colocar aqui quais deles eu imagino, né? Mas eles não são de máscaras de ferro, mas não tenha dúvida que eles são de outras máscaras de ferro, né? Para poder tentar domesticar a vida do ser humano. O meu objetivo, então, é tentar demonstrar a vida de cada um de nós, que o capítulo 38 de Gênesis, ele narra, na verdade, o exemplo da transformação de alguém. Se você lê no capítulo, eu acho que, para mim, eu já disse isso em alguma vez aqui para vocês, ele é um livro narrativo, Gênesis. Para mim, as narrações, ou a narrativa, o estilo literário de narração, é um dos mais difíceis de ser empregados. Para mim, pessoalmente. Para outros, talvez sejam mais fáceis, tá? Mas por quê? Porque como é um recorte que eu preciso fazer, nesse recorte é como um filme, né? Eu tenho que fazer um recorte, mas eu preciso explicar o geral para poder fazer sentido aquele recorte, senão não faz o menor sentido. Então dá muito trabalho, vocês vão ver que a gente precisa ir para lá e para cá para poder entender o que está acontecendo aqui. Porque na história de Gênesis, no capítulo 37, ele está falando de José, para falar de Judá e Tamar, depois continua no capítulo 39 a falar de José. Como assim? A história estava narrando
o livro sobre José, por que ele faz uma parada para falar de Judá? Não tem nada a ver a vida de Judá. E de repente o personagem principal era José, no 37, no 39 era José, e agora do nada cai de paraquedas a vida de Judá. É óbvio que tem uma intencionalidade nisso. É um grande capítulo discutido por N razões. Qual seria essa intencionalidade? Uma delas, com segurança, eu quero defender, que é a demonstração de que Judá é um cara, põe um adjetivo ruim aí, é um cara que, ruim, tá bom? Eu tenho vontade de usar outro adjetivo, mas eu não quero usar para não, vocês vão ver por quê. Eu não quero usar para não chocar, dizer que eu estou falando palavrão, qualquer coisa do gênero, mas é um cara mau, tá bom? Um cara vil, né, Judá. E Deus transformou a vida de Judá, e o capítulo 38 é a demonstração disso, entre outras coisas. Portanto, a transformação de Deus, esse é meu objetivo de falar disso, ela acontece, essa transformação de Deus, baseado no capítulo 38 de Gênesis, quando passamos de amigos dos inimigos de Deus para amigo dos amigos de Deus. Quando passamos de amigo dos inimigos de Deus para amigo dos amigos de Deus. Verso 1 do capítulo 38 diz assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Quando você lê isso, é óbvio que você vai se perguntar, mas de que tempo ele está se referindo? Lá no verso 12, à luz desse afastamento, diz o texto, no verso 12, no decorrer do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Olha lá, aparece um camarada aí chamado Ira Adulamita, né? Verso 20, diz assim, de Gênesis 38, enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo. Percebe que aparece um personagem aí para ficar próximo da vida de Judá. Então, por esse tempo que a gente ainda não viu qual acontece de Judá se apartar de seus irmãos e se aproximar de Ira o Adulamita, ok? Num certo sentido, existe um ditado que diz, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. E é só num certo sentido que isso está correto, até porque se isso fosse verdadeiro de maneira absoluta, Jesus Cristo seria considerado pecador, porque ele andou no meio de pecadores, aliás, ele foi acusado disso, tá bom? Então a gente sabe que não é verdade absolutamente falando, mas a gente também sabe que não é mentira absolutamente falando. As amizades influenciam, o meio influencia assim por diante, porque graças a Deus nós somos volúveis, tanto para pior como para melhor, tá? Então, Judá teve a ideia de vender seu irmão, José, e depois, justamente para não matá-lo, aparece no capítulo 34, no capítulo 37, o capítulo anterior aqui, né? Já que no verso 1 do capítulo 38 diz que Judá se apartou dos seus irmãos por esse tempo. Então, no capítulo anterior, fala que tempo que é esse. Um tempo em que, quando Judá vende seu irmão, e ele comenta com a vida de seu pai, Jacó, veja a reação de Jacó no verso 34, Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Olha só que interessante. Então, Judá percebe seu pai sofrendo, lamentando a vida da suposta morte de José por muitos dias. Significa que quando ele se afasta disso, ele teria se afastado então de um tempo onde ele não precisaria conviver com a tristeza de seu pai graças à sua própria mentira. Mas não só isso, no capítulo 37 anterior, no verso 19 em diante, olha só o que acontece antes de ele vender José. E dizia, verso 19 em diante, tá? Dizia assim, e dizia um ao outro, a discussão dos irmãos em relação a José. Vem lá o tal sonhador, vinde pois agora e matemo-lo e lancemo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos que lhe darão seus sonhos. Vamos matar esse camarada aí, vamos ver o que acontece.
Mas Rúben, olha o que é que diz lá no verso, finalzinho do verso 21, mas Rúben, no começo do verso 21 diz, cadê? Exatamente, mas Rúben, no verso 21, diz assim, ouvindo isso, livrou das mãos deles, José de seus irmãos, e disse, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, verso 22, não derramareis sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir a seu pai. Então pensa aí na briga familiar, né? O Judá querendo matar a vida de José, e aí Rúben diz, não, para lá, acabou a brincadeira, põe José num buraco lá e depois a gente resolve isso. Para todo mundo se acalmar, ele vai lá, pega seu irmão, sai do buraco lá, depois que todo mundo esfriasse a cabeça e levaria de volta para casa. Então quem vai para proteger a vida de José é Rúben. A grande questão é que na liderança de Judá, verso 26 do capítulo 37, então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder o sangue? Bora vender o cara, vamos ganhar dinheiro. Então, ele faz isso na ausência de Rúben, porque quando ele estava na presença, Rúben estava em defesa de José. Então, ele aproveita a ausência de Rúben e olha o que ele faz. Verso 29 do capítulo 37. Tendo Rúben voltado à cisterna, ele não estava ali naquele diálogo de Judá, eis que José não estava nela. Então, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino? E para onde eu irei? Então, tomaram a túnica de José e fizeram aquela maracutaia toda. Então, eles se aproveitaram, na verdade, da ausência de Rúben para poder fazer a maracutaia com a vida de José. Quem que liderou essa maracutaia toda? Verso 26, então disse Judá a seus irmãos. Judá é que liderou toda essa história. Então, a verdade é que Judá testemunha a tristeza de Rúben, rasgando as suas vestes, e José nem tinha morrido, ele sabia que tinha vendido. Só que não tinha Wi-Fi, não tinha Facebook, não tinha Instagram, na época nada. Então ele vendeu, já sabe que não acha mais. Dificilmente ele vai achar a vida de José novamente. Então é um rompimento, mas ainda com a consciência de que José estaria vivo. Agora, quando Jacó lamenta a suposta morte de José, que ele entendia por muitos dias, percebe que agrava. Lamenta o rompimento como se fosse uma morte, rasgando as suas vestes, e Jacó rasgando as suas vestes e lamentando a suposta morte de José por muitos dias. O que significa que exatamente o que nós temos aqui, então, o afastamento, aí sim agora volta para o capítulo 38, verso 1, por esse tempo. Que tempo? O tempo em que ele engabelou a vida de Rúben, e o tempo em que ele vende a vida de José, o tempo em que ele inventa uma mentira, e o tempo em que ele testemunha a tristeza de seu pai por muitos dias. Camarada, nada disso afeta a vida de Judá? Rapaz. Na verdade, o que nós temos aqui na verdade, pessoas envolvidas, mentiras, destino totalmente incerto de uma outra pessoa, tentativa de assassinato, formação de quadrilha, e a lista vai embora. Então, nessa circunstância, Judá se afasta de seus irmãos, percebe que é um afastamento porque ele trouxe tristeza à vida da família, ele sabe que ele está errado, ele sabe que seu irmão está vivo, e ele mantém aquele ambiente fúnebre dentro de casa. Ele mantém a pancada que uma morte de um ente querido traz sobre a vida de alguém. Ele vive sobre a égide de uma mentira. Então, nessas circunstâncias, Judá se aparta de seus irmãos. É bem interessante que ele se aproxima neste momento, no verso 1, se hospeda na casa de um adulamita chamado Ira. Eita! Na hora que Judá se afasta de seus irmãos, ele se aproxima de um adulamita chamado Ira. Na verdade, Ira aqui acabou sendo aquele camarada que, naquela circunstância de tristeza por culpa dele,
da vida de Judá, ele vai se tornar amigo dele, tentando consolar a vida de Judá e assim por diante. É mais ou menos um consolo como a história de Lázaro. Dá para a gente tranquilamente lembrar da história de Lázaro. Lázaro, na verdade, quando ele morre, ele era amigo de Jesus Cristo, ele estava em um local distante de onde Lázaro se encontrava, a 3 quilômetros aproximadamente, se você quiser de maneira mais detalhada, a 2.775 metros, quase 3 quilômetros. Então, quando ele chega lá, é bem interessante que, olha o que é que o texto diz, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam. Quem é que consolava a vida de Marta e Maria? Os judeus. O problema é que o Evangelho de João ele foi escrito, entre outras coisas, com a finalidade de apontar para o leitor a existência de um conflito entre Jesus Cristo e os judeus. Então, os judeus são, num certo sentido ali, contra Jesus Cristo. Só que quando Jesus chega lá, quem é que está supostamente consolando a vida de Marta e Maria? Os judeus. Que consolando nada. Eles estavam se aproveitando daquele momento de absoluta tristeza na vida de Marta e Maria por terem perdido a vida de seu irmão, justamente para aproveitar este momento de fragilidade de quem vive um luto para enfiar coisas na cabeça. Por isso que a gente precisa prestar atenção às pessoas que se encontram enlutadas. Primeiro, para debaixo de uma dor como essa, não falar besteira. Eu já participei de cada velório que, meu Deus do céu, dá até susto. A pessoa acha que, pelo fato de estar vivendo aquela tristeza, isso dá liberdade a ela de inventar teologia. Não inventa. Beleza? Faz certinho, a gente já sabe o que é morte, para onde a pessoa vai e não vai, onde nós vamos, qual é o caminho para poder resolver isso. Então, morreu alguém, beleza, vamos chorar a morte, mas sem inventar nada. E o problema é que neste momento aparecem judeus, para poder enfiar coisas na cabeça, como enfiavam na vida de Marta e Maria. Como é que eu sei que eles enfiaram coisas na vida de Marta e Maria? É óbvio que quando Jesus Cristo chega lá, ela diz, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Quando a gente vai estudar um dia lá, mas você olhando o texto lá, os judeus é quem diziam isso de Jesus Cristo. Quando ele chega lá, se Jesus estivesse aqui, eles não teriam, Lázaro não teria morrido. E esse discurso é exatamente o mesmo discurso quando ele vai chegar à vida de Marta e Maria, e uma delas diz exatamente isso. Para ver que era um discurso que não era delas, era um discurso dos judeus que eram contra Jesus Cristo, porque esse é o pano histórico do Evangelho de João. Então estão lá para consolar naquele momento de tristeza? Tá nada, tá só para engabelar e enfiar a minhoca na cabeça dos outros. Então quem é esse adulamita? É a mesma coisa, no momento de tristeza é alguém que está lá para enfiar a minhoca na cabeça de Judá. Os filhos de Noé são, percebe como eu estou explicando aqui, porque é um livro histórico, a gente precisa entender essas coisas, senão a gente não entende o que está acontecendo aqui. Tá? Por isso que eu falei que dá trabalho. Né? Os filhos de Noé são Sem, Cão e Jafé. Cão, está lá em Gênesis 9, é pai de Canaã. Na verdade, uma geração amaldiçoada por Noé, graças à atitude de Cão equivocada de agir de maneira ruim diante da vida de Noé na sua bebedeira. Noé estava errado, mas a atitude do filho também estava errada. Beleza? Não vou nem entrar no mérito daqui, mas é só mostrar que ele foi amaldiçoado e a geração depois dele também. Então, os descendentes de Cão se tornam as tribos que causaram muitos problemas à vida de Israel, que foram derrotados guerra e mais guerra. De Canaã vieram, só para você ter uma ideia, as tribos Jebuseus, Amorreus, Gigazeus, Hebeus e tudo que é eu está lá, beleza? Então os camaradas pisaram na bola, dessas tribos é que vem descendentes de Canaã, é que habitaram a galera em, só para você ter uma noção, Sodoma e Gomorra. Vai vendo, né? Então, é gente que não é fluxicheire. Por quê? Porque o adulamita era, na verdade, descendente dos cananeus ou cananitas. Um povo que só deu trabalho à vida do povo de Israel, historicamente falando, é só ler lá que a gente vai ver. Isso significa que ele acaba sendo amigo de alguém que era inimigo de Deus. Não era uma pessoa para ele se aproximar. Então ele se afasta no verso 1, aconteceu por esse tempo. Que tempo? Um tempo em que ele engabelou a vida de Rúben, um tempo em que ele vende a vida de José,
um tempo em que ele engabela os outros irmãos, mas Rúben mais que ia em defesa da vida de José do Egito, e um tempo em que ele mente a vida de Jacó, mesmo Jacó lamentando durante muitos dias. Durante esse tempo em que ele traz esse mal-estar danado à vida da sua família, diz o texto logo no verso 1º do capítulo 38, que ele se ajunta a alguém que era, na verdade, não era dos amigos das tribos de Israel, não era das tribos amigos do povo de Deus, eram gente distante de Deus, e é isso que cada um que se distancia, que causa um mal-estar, que sabe que está errado, que vive sobre a égide da mentira, é por isso que faz o que Judá fez, se aparta de irmãos, se aparta dos irmãos na fé, se aparta, não todo apartamento é assim, mas apartamento, né? É isso mesmo, pode ser. Mas alguns dos apartamentos são apartamento, casa, terreno e por aí vai, mas alguns apartamentos de distanciamento são de pessoas que se afastam de Deus e acabam se tornando amigos dos inimigos de Deus. Então, uma pessoa transformada, a minha tese é que Judá se transformou, eu já vou demonstrar isso, mas por enquanto é só para a gente entender que ele vai de amigo dos inimigos de Deus para amigo dos amigos de Deus. É assim que a gente sabe que alguém foi transformado. Segundo lugar, viu como é bastante, né? Segundo lugar, é alguém não só que é amigo dos inimigos de Deus para amigo dos amigos de Deus, mas é alguém que vai de indiferente a intercessor ou fiador. Como é que eu sei que alguém foi transformado? A transformação acontece quando alguém vai de amigos dos inimigos de Deus para amigo dos amigos de Deus, mas também quando alguém vai de indiferente a fiador. Olha só. Verso 7 do capítulo 38, Judá tem 2 filhos. Você percebeu que quando Rúben, é bem interessante, quando Rúben sabe da morte, da venda de José, ele rasga suas vestes. Quando Jacó sabe da suposta morte de José, ele lamenta por muitos dias. Então a Escritura faz questão de mencionar, logo antes do capítulo 38, a reação de alguns dos familiares de José perante os maus tratos em que estava acontecendo, ok? Então, até diante de uma suposta morte, qual seria a reação de um pai diante de um ente querido? Então, a reação do pai de Jacó era a reação esperada diante da morte de um filho. Agora, olha qual o que acontece aqui de Judá para com seus filhos. Judá para com seus filhos. Verso 7 diz, que nome, né? Eu sou baiano, fala Se você for paraense, fala eu nem sei falar de ER, tá? Pronuncia o jeito que você quiser. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Que triste, né? Vai vendo, Judá era um camarada que não era flor que se cheirava, o filho acabou seguindo a mesma linha, a fruta no calão do pé. Vai vendo, né? A perversidade de Judá acaba sendo transmitida de alguma maneira à vida de seu filho, né? Mas isso é outra história. Só para ver que ele morreu, o primogênito, tá? José não era o primogênito, então o primogênito tinha um peso. Então, se alguém chora pela morte de uma pessoa que não é o primogênito, você imagina do primogênito. Não só ele, mas a partir do verso 8 ele fala da vida de Onã. Disse Judá a Onã, seu outro filho, possui a mulher de teu irmão, já que morreu, cumpre o levirato e suscita a descendência de teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair por terra para não dar descendência a seu irmão. A lei do levirato, a gente sabe, quando morria alguém, o irmão casava com aquela mulher do irmão dele para poder dar descendência. Então, o levirato era a responsabilidade obrigatória de que isso deveria ser feito. O Onã não fez em relação a a mulher de né? E disse, então, verso 10, essa atitude de Onã de não cumprir a lei do levirato. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a esse fez morrer. 2 filhos dele morrem. Rapaz. Aí vem a vida de Selá, no verso
no verso 14, então a mulher de esse despiu as vestes da sua viuvez e cobriu-se com um véu, se disfarçou-se, entrou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Então ela deveria ter sido dada para Onã, Onã possuiu, mas não deixou ela engravidar. Aí ela está aguardando a vida de Selá, já que Onã morreu, morre, Onã morreu e agora está esperando Selá. Selá estava pensando sei lá o quê, né? Porque vendo Judá que ela parecia uma meretriz, no final do Baragodó, no verso 26, diz, reconheceu Judá, mais justa ela do que eu, porque não a dei por Selá, meu filho. Então, o que é impressionante é que a vida de Judá perde o primeiro filho, perde o segundo filho, Onã, e o terceiro filho também não cumpre a lei do levirato, porque ele mesmo não havia deixado. A grande questão, então, não é o que o texto diz do capítulo 38, mas é o que o texto não diz. Se no capítulo 37 ele fala da morte, da vida suposta morte de José e como Jacó reage, o que é que se esperaria no capítulo 38 na morte dos dois filhos de Judá, e Onã? É impressionante que, quando você lê o capítulo 38, não tem reação de nada. Uma vírgula, um ponto, um parágrafo, que ele se entristeça. Nada, não faz uma menção da reação de da reação de Judá diante da morte de seus dois filhos. Isso é muito estranho. Quem lê, nota estranho, você deve ter notado quando você leu, com certeza é isso. O que significa que a pergunta que dá é, os dois filhos de Judá não eram importantes? Se não fossem importantes, por que é que o narrador está gastando tempo com eles dizendo que eles morreram? Porque o narrador não fala da reação da morte de Judá diante dos seus dois primeiros filhos e o terceiro estava na risca, porque se Onã morreu por não cumprir a lei do levirato, porque era mal perante o Senhor, sei lá, né? Estava no bico do corvo ali para ser levado. Então Judá foi indiferente. Indiferente, como é que você sabe? Ele foi indiferente à dor de Rúben, quando Rúben rasga as suas vestes, indiferente à dor de seu irmão. Ele foi indiferente à dor de seu pai, depois que supostamente ele entende que supostamente José havia morrido, indiferente à dor de um pai. Ele foi à dor de seus dois filhos, fica sabendo que morreu e simplesmente não há absolutamente nenhuma reação da vida de Judá diante da morte de seus dois irmãos. Agora, por incrível que pareça, Gênesis 44, falei para você que a gente precisa, vai lá e volta cá, Gênesis 44, abra lá, verso 33, diz assim, ele se dá a conhecer a vida de José. 44:14, eles começam um diálogo com José, eles foram lá comprar comida e tal, né? Verso 14, chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Olha que interessante, ele fala de Judá chegando à casa de seus irmãos. Vê que interessante. A casa de seus irmãos, com seus irmãos, a casa de José. Mais adiante no verso 16, então disse Judá, capítulo 44, 16. Judá começa um diálogo com a vida de José. José sabe que o Judá é Judá, mas Judá não sabe que José é José, beleza? E é assim que está acontecendo esse diálogo. Um camarada que era indiferente à dor de Rúben, indiferente à dor de seu pai, não faz absolutamente nada em relação à morte de seus dois filhos, agora está conversando com José. Na verdade, na argumentação, José diz, vai lá buscar o pai de vocês, mas deixa a vida de Benjamim, que ocupava o lugar de caçula que José tinha. Só para ver qual seria a reação de Judá, o camarada que fez essa maracutaia toda. Ainda sabendo que as porções como é que é o nome dele? De Benjamim, que estava lá, verso 34 do capítulo 43. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a qualquer deles.
Ou seja, o ponto é que Judá poderia deixar a vida de Benjamim, porque numa refeição junto com José, sem saber que José era José, José estava tratando a vida de Benjamim 5 vezes melhor do que a vida de seus irmãos. Então, quando José diz assim, pode deixar aí, não é que ele ia maltratar a vida de Benjamim, porque ele estava sendo muito bem tratado. Vai lá buscar a vida de seu pai e vamos ver o que vai acontecer. Então, o que é que Judá faz? Judá diz no verso 26, do capítulo 38. Desculpa. Capítulo 44, verso 33. No finalzinho, tem a ver? 44, verso 33, né? 32. Gênesis 44, 32. Porque teu servo, ele está conversando, Judá conversando com José. E aí Judá responde a José sobre a ordem de José de deixar Benjamim lá. Judá agora vai em defesa da vida de Benjamim. Ele quem encabeçou esse problema todo com Judá, com José, o filho mais novo, o irmão mais novo, e agora, diante de José e diante do irmão mais novo, ele vai proteger a vida de Benjamim, ok? Então, Judá, de alguém que vendeu o irmão mais novo, é agora que está protegendo o irmão mais novo. Então, ele fala para José o que ele deve fazer em relação a Benjamim. Porque teu servo se deu por fiador por esse moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Mudou. Porque era um camarada que lá atrás vendeu a vida de José, viu Jacó sofrer, e agora quando pede para Jacó levar junto a vida de Benjamim, ele faz um monte de promessas, cuida da vida porque é o filho mais novo e blá 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 da velhice, e quando ele chega lá agora ele defende a vida de Benjamim, de alguém que que vendeu a vida do mais novo, é alguém que protege a vida do mais novo, é alguém que mudou. Agora, pois, verso 33 do capítulo 44, agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com meus irmãos. Porque, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Ele sentiu, velho. O camarada foi muito maldoso com o pai dele, e agora ele percebeu, de novo eu vou fazer isso? Não dou conta não, parou por aí, eu fico como escravo aqui, libera a vida de meu irmão e deixa que eu fico aqui no lugar dele, ok? Então, mostra claramente a mudança na vida de Judá. Alguém que era amigo dos inimigos passa a ser amigo dos amigos, mas também alguém que era indiferente à dor de Rúben, indiferente à dor de seu pai, indiferente a todo esse mal que ele está provocando, é alguém agora, lá no consolo, né, que todos os filhos se levantam para consolar a vida de Jacó, diante da suposta morte de José. Que mentiraiada, os caras consolando ali, sabendo que o cara estava vivo. É alguém agora que defende com a sua própria vida, por isso o fiador, com a sua própria vida, a vida de seu irmão mais novo. Então é alguém que sai de indiferente a fiador. Mas por fim, é alguém que sai também de insensível a solidário. Olha só que interessante, no capítulo 38, volta lá, Gênesis, capítulo 38, verso 24, diz assim, olha só o que acontece aqui, vamos explicar qual que é o rolo, né? Ele fala, verso 24, ele diz assim, passado quase 3 meses, do capítulo 38, né? Foi dito a Judá, Tamar, tua nora adulterou, está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Rapaz, é de uma maldade isso aqui, do tamanho do dia inteiro. Por quê? Porque quando a gente lê os versos anteriores, a gente percebe o que é que Judá fez em relação a essa mulher.
A mulher que estava, então, tinha morrido estava tentando ter filho, cumprindo a lei do levirato com Onã não quis, morreu, e Selá também não quis, percebe? Aí o que essa mulher fez? Ela se deita com a vida de Judá. Verso 15, vendo-a Judá, teve-a por meretriz a vida da mulher de pois ela havia coberto o rosto, mas ele não sabia que era ela. Então se dirigiu ela no caminho e disse, vem, deixa-me possuir-te. Judá tentando possuir aquela mulher, porque ele teve aquela mulher como prostituta. Porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Né, o preço da prostituição. E ele deu lá. Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Como é que eu tenho a garantia de que você vai transar comigo e vai mandar o cabrito? Me dá um penhor aqui. Quando você mandar o cabrito, eu devolvo o penhor. Respondeu ele, no verso 18, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que segura. É alguma coisa que identificava a vida de Judá. Ele, pois, deu, a possuiu. Agora veja que Judá, no verso 15, vendo-a Judá sem saber que era sua nora, teve-a por meretriz. Então ele se aproxima com ela, na cabeça dele ele era uma prostituta, negocia o valor da transa, dá o penhor, para quando ele desce o cabrito ela devolver o penhor, e ele se deita na cabeça dele com uma meretriz. Verso 18 diz que ele, pois, deu o penhor e a possuiu e ela concebeu dele. Então ela ficou grávida. Então é nessa situação que ele agora pede no verso 20, enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo. Vai vendo que amizade, né? Ô Adulamita, me ajuda aí que eu transei com uma prostituta e deixei lá um penhor. Vai lá e pega esse penhor para mim de volta e leva esse cabrito. Então enviou Judá o cabrito, né? Por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, o Adulamita, né? Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Todo mundo está achando que aquela mulher é prostituta. Responderam, aqui não teve meretriz nenhuma. Então voltou a Judá e disse, o Adulamita disse para Judá, eu não encontrei não a mulher que você se deitou, e também os homens do lugar disseram, não tem prostituta cultual nenhuma aqui. Aí Judá responde assim, então que ela guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Ele sabe que ele se deitou com uma prostituta. E ele diz, então ela que fica com o penhor que eu dei, espero que ela não volte, porque senão vai me complicar. Então mandei ele com efeito o cabrito, todavia ela não achou, então ela que fica com o penhor. Agora sim, o verso 24, passou 3 meses, ela tinha engravidado a nora do próprio Judá, ele pensando que ela era uma prostituta, aí ele diz assim, passou 3 meses, foi dito a Judá, a tua nora engravidou, mas engravidou dele. Mas ele não estava sabendo ainda, ele se deitou com a prostituta. Ela está grávida, então disse a Judá, tirai para fora. Por quê? Porque na cabeça dele ela tinha se prostituído. Então, agora veja qual é a estratégia dele, tirai-a para fora para que fosse queimado. É muita maldade, porque se ele sabe que na prostituição alguém deveria ser queimado vivo, então ele deveria ter sido queimado vivo. Ele deveria ter ido junto com a sua nora para eles serem mortos vivos. Aí o que aquela mulher faz? Ela manda dizer a seu sogro, do homem que são essas coisas eu concebi. Aí ela revela, né? Disse mais, reconhece de quem é esse selo, esse cordão, esse cajado. Aí no verso 26, Judá percebe que, na verdade, aquilo ali pertence a ele, a mulher que havia sumido apareceu, que era a sua própria nora, e ele disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. Agora você percebeu, cara, Judá era mau. Eu não vou nem dizer outro nome, mas era mau. Por quê? Porque ele deveria ter, na hora daquelas circunstâncias todas, ele foi de amigo dos inimigos de Deus, ele deveria e foi para amigos dos amigos de Deus. Se afasta da vida de seus familiares e se junta a Ira, um adulamita, um cananeu, que era da tribo inimiga do povo de Israel. Percebe? Então como é que a gente sabe que a gente mudou? Porque na história mostra que Judá agora volta, se reconcilia com José e fica amigo dos amigos de Deus.
Mas não só isso, ele passa de indiferente a fiador. Alguém que vendeu a vida do caçula é alguém que se coloca no lugar de caçula. Aí mudou. Quando nós somos amigos dos amigos de Deus, não, passados os dias, não nos afastamos, como diz ele, apartando-se de nossos irmãos. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Quem é que nós procuramos para que sejam conhecidas as pessoas como nossos amigos, pessoas próximas de nós, pessoas das quais nós buscamos conselho, buscamos ajuda em momento oportuno. Mais do que isso, a transformação é demonstrada quando a gente, ao invés de vender nossos irmãos, nós nos colocamos no lugar de nossos irmãos. Ao invés de prejudicarmos os nossos irmãos, nós assumimos o prejuízo em lugar de nossos irmãos. Ao invés de afastarmos os nossos irmãos, nós deixamos com que os nossos irmãos se unam em detrimento do nosso afastamento e da nossa dificuldade. Nós bancamos o preço, nós nos tornamos fiador, porque é exatamente isso que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, fez em nosso lugar. Ele literalmente assumiu o nosso lugar. Ele literalmente é quem ficou no lugar de José, é quem ficou no lugar de Benjamim, porque José e Benjamim representam a vida de todos nós. E Judá representa a vida aqui de Jesus Cristo, alguém que se coloca no lugar de seus irmãos, alguém que não vende a vida de seus irmãos mais novos, mas alguém que se coloca no lugar de Benjamim, alguém que diz, olha, pode ir porque eu vou bancar o preço da vida de Benjamim para que ele fique solto. Eu fico preso para que ele fique solto. Eu vou ser maltratado para que ele seja bem tratado. Eu vou sofrer a pena para que ele não sofra a pena. Então, na verdade, Jesus Cristo faz exatamente aquilo que o novo Judá faz quando ele se coloca na vida, no lugar da vida de Benjamim. Mas também, não só isso, quando ele passa de insensível a solidário. Alguém que se deita com a prostituta, que ele considerava, e agora quando a mulher aparece, ele entende que ela se prostituiu, e ele diz, separa ela para ser queimada viva. Olha, rapaz. E aí ela mostra, se fosse aquela determinação dele, ele deveria ter sido queimado vivo junto, porque ele se prostituiu também. Então, se ele imaginou que aquela mulher era uma prostituta, ele sabia também que ele era um prostituto. Então, se ela deveria ser morta pelo fogo, ele também deveria ser morto pelo fogo. Mas agora ele diz, deixa ela livre. Por quê? Porque ele agora passa a ser solidário. É assim que a transformação de Deus acontece na vida de todos nós. Judá se reconcilia com a vida de José, dando uma demonstração de uma transformação que ocorrera na vida de Judá. Essa é uma das razões pelas quais eu acho que o capítulo 38 de Gênesis está escrito. Fala da vida de José, interrompe para falar da vida de Judá e volta para a vida de José. Na verdade, Judá era um homem mau, um homem ruim, indiferente ao sofrimento dos outros, consolando falsamente a seu pai, se afastando da vida de seus irmãos, se aproximando da vida de inimigos de Deus, querendo que uma mulher que supostamente teria se prostituído morra, quando na verdade ele que se prostituiu com ela deveria ter morrido junto. É alguém que muda completamente, alguém que se reconcilia com seus irmãos, alguém que protege a vida de seu irmão mais novo e alguém que é capaz de reconhecer na vida daquela mulher, ela é mais justa do que eu. É alguém que mudou. Então, Judá é o exemplo de um homem, um exemplo de alguém que é transformado por Deus. Quando é que a gente sabe disso? Quando passa de amigos dos inimigos para amigos dos amigos. Quando passa de indiferente a fiador, mas também quando passa de insensível a solidário. Insensível até à morte de seus próprios filhos. É alguém que por alguma razão, ainda que por alguma razão de força maior, mas com o tempo a gente vai perceber que ele mudou, ele vai ser solidário com a vida da sua própria nora. Nunca mais ele a possuiu. Diz aí o texto do verso 26 do capítulo 38. Reconheceu Judá, mais justa era do que eu, porquanto não adei a Seilá, meu filho. E onde é que está Selá? Sei lá, está por aí em algum lugar, né? E nunca mais possuiu. É um homem que mudou. Graças a Deus que as pessoas mudam para melhor,
mudam para mais próximos de Deus, mudam para protetores, mudam para solidários, mudam para fiadores, mudam para cuidadores, mudam para sensíveis, mudam para pessoas que se importam, mudam para pessoas que estavam longe e ficam perto, mudam, porque Deus opera essa transformação na vida de todos nós. O meu desejo é que a gente entenda que existe Judá e que nós somos esse Judá. E que nós éramos maus. Alguns ainda parecem meio mal ainda, mas a gente muda, irmão. Eu espero que o capítulo 38 de Gênesis sirva para trazer esperança à vida de cada um de nós, mostrando o que é que Deus pode fazer com alguém que era ruim, mau, indiferente e amigo dos inimigos de Deus. Ele passou a ser alguém sensível, alguém protetor, alguém amigo dos amigos de Deus, alguém literalmente solidário em relação ao próprio povo de Deus. Que a mesma transformação operada por Deus na vida de José, que já que nós somos Judá, a gente não só seja o antigo Judá, mas todos nós sejamos também o novo Judá. E ele foi abençoado depois pela vida de seu pai. Ele mudou. Graças a Deus por isso. Nós também mudamos e graças a Deus por isso. Se você tem alguém que ainda não mudou, calma, não se desespere, continue orando, porque Deus opera transformações de gente má, como era Judá, para gente não tão má, como se tornou Judá. Assim é a história de Judá, assim é a nossa história, e assim é a história de todo mundo que Deus opera uma transformação. Meu desejo é que Deus abençoe e opere estas transformações na vida de pessoas que nós ainda consideramos más e que possamos refletir se essas transformações também têm acontecido na vida de cada um de nós. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre nós? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Obrigado porque o Senhor opera tanto o querer quanto o realizar nos nossos corações. O Senhor transformou completamente a vida de Judá. Alguém mau, alguém ruim, alguém vil. Mas quem viu, viu que ele se tornou de vil a alguém não tão vil. De uma pessoa má a alguém agora não tão má. E do mesmo jeito que o Senhor operou essa transformação, nos ajuda a entendermos que é possível haver transformação ainda na vida de pessoas que sejam tão más quanto Judá. Que haja na nossa igreja é o exemplo dessa transformação, de Judás antigo para Judás novos. Que haja um renovo no nosso coração, de se ainda não testemunhamos isso, quando o teu poder se manifestar, isso há de acontecer a todos aqueles que são alvos da tua intervenção. Abençoa a tua igreja, renova as esperanças, ajuda-nos numa reflexão pessoal, a enxergarmos o antigo e o novo Judá na vida de todos nós. Louvado e bendito seja o teu nome, porque é o Senhor quem opera estas transformações. Continua a operar isso na vida de quem quer que seja e ajuda-nos a acompanharmos a tua intervenção na vida dessas pessoas, quando não muito na nossa própria vida. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Deus abençoe. Ótimo renovo e que Deus continue derramando graça nas transformações dos novos Judás. Hoje e sempre é a nossa oração e a nossa satisfação. Um grande abraço, vejo vocês no nosso próximo culto em nome de Jesus. Amém.